Abra aí no Salmo de número 127, e a gente tem diversas leituras do Salmo 127. Não é? Diversas leituras nós podemos fazer desse salmo. Quando eu falo em diversas leituras, eu estou falando em diversas interpretações. Não é? Existem interpretações diversas para esta palavra do Salmo de número 127. Então, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Amém? Esta é a palavra do Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas nesta noite. Mas, dentre as leituras que esses salmos têm, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de nós termos uma palavra tão maravilhosa e nós pensarmos no seguinte direcionamento: olhando para o salmo, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Os filhos, eis que são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Esta é a palavra toda. Um dos mais belíssimos salmos, né? É um salmo carinhosamente aplicado em muitos momentos pelo povo de Deus. Quase todo mundo conhece o Salmo 127, pelo menos o primeiro verso, assim como o Salmo 91, assim como o Salmo 23, assim como o Salmo 1, Salmo 40, são salmos que conquistam mesmo assim, bate no coração da gente assim, e dá vontade, você está lendo sempre, lembrando sempre. E esse salmo aqui, ele é um salmo, irmãos, que ele fala de provisão. É um salmo que ele fala de provisão de Deus sobre as nossas vidas. O salmista começa dizendo que, primeiramente, Deus é o construtor da nossa existência. É Ele quem constrói. Se Ele não edificar, em vão trabalham os que a edificam. O que ele está dizendo? Constituir-se neste mundo sem Deus não vale absolutamente nada. Por quê? Tudo aquilo que o homem adquire aqui, aqui fica. Nós estamos aqui usando espaços. Tudo que nós desfrutamos aqui não é nosso, não nos pertence na verdade. Eu me recordo aquela história daquele moço que era um estudioso da Bíblia e ele queria conhecer um missionário que morava nas montanhas dos Andes. Ele tinha um sonho de conhecer aquele missionário. E um dia ele conseguiu ir lá, porque aquele missionário, ele, embora não fosse uma pessoa da notariedade social, mas o nome dele ia muito longe como uma pessoa que temia muito a Deus, uma pessoa de intimidade com Deus. E aquele moço foi para conhecer o grande missionário. E quando ele chega lá, ele é recebido pelo missionário na sua casa, um casebre, e ele observou que faltava tanta coisa naquele lugar. Ele olhava e conversava com o missionário, olhando para casa, e o missionário percebeu que ele estava incomodado. E perguntou para ele: você está incomodado com alguma coisa? Ele disse assim: onde estão os móveis da sua casa? Onde estão os seus bens? E aquele missionário disse para ele assim: onde estão os seus? Cadê os seus bens? Cadê os móveis da sua casa? Ele disse: estão na minha casa. E ele disse: por que não estão aqui? E ele respondeu para o missionário: não estão aqui porque eu não moro aqui. Eu estou viajando. Eu vim com essa bolsa, eu estou de viagem e vim ver o senhor, vim conhecer o senhor. E o missionário disse: eu sou igual a você. Ele: mas como assim? Ele disse: eu também, você está me vendo aqui? Tá. Eu não sou daqui. Eu me chamava: como o senhor não é daqui? Aqui não é a sua casa? Ele disse: não, eu estou abrigado aqui, mas eu estou viajando também. Eu não vim para aqui para ficar. Então eu não estou preocupado com as coisas daqui. Meus irmãos, é muito importante, né? Deus nos dá
Ele nos supre as necessidades. A sua casa é um presente que Deus te deu. Sua casa, sua roupa. A pessoa deve aprender sempre a gostar daquilo que Deus dá para ela. Gostar. Gostar da casa que mora, da comida que come, da roupa que veste. Gostar sempre, aprender a gostar. Porque quando a pessoa não gosta, ela vive uma pessoa com desgosto. E uma vida desgostosa, ela é uma vida sem sentido. E é uma vida muito sofrida, uma vida desgostosa. Há pessoas que são desgostosas de tudo que elas conseguiram. Mas a gente deve aprender e entender que tudo foi feito para a gente gostar. Deus e pessoas existem para a gente amar. A sociedade tem uma inversão natural. A gente é treinado para amar as coisas e, se sobrar tempo, gostar das pessoas. As pessoas andam cada vez mais desgostosas umas com as outras. A sociedade vive assim, vive dessa forma. Então, aquele missionário, ele ensina uma grande lição para aquele moço. Ele diz: mas eu não sou daqui, minha casa não é aqui. Então é muito bom, tudo aquilo que o Senhor Deus nos dá é bênção e é maravilhoso. Mas é importante que a gente saiba que a gente recebeu para usar. Aquela lição que Deus deu ao povo quando caminhava pelo deserto e ele mandava o maná, que sustentava, matava a fome deles, e ele dizia para Moisés: orienta o povo que não guarde para o outro dia. Não guarda para o outro dia. Porque aquele povo deveria no outro dia depender novamente da provisão do Senhor. Então quem prover para nós é o Senhor. E olha que o nosso Deus é tão maravilhoso que hoje em dia Ele permite até que você guarde, que você acondicione lá o alimento, a roupa, para suprir as suas necessidades. Que bênção, que maravilha que Deus permite. Mas é importante a gente estar sempre pronto, sabendo que nós estamos passando por aqui, que a nossa vida é passagem. Nós não somos moradores daqui, não somos permanentes daqui. E o apóstolo São Paulo diz que há um edifício que Deus preparou para nós quando a nossa casa cair. Essa expressão cair a casa é muito usada aí no mundo, né? E a casa de fulano caiu, a casa caiu. Mas Paulo já disse isso há muitos anos atrás, eles estão só copiando. Paulo diz: quando essa casa, né? Essa casa que a gente mora, quando ela se desfizer, aí a gente vai receber não mais uma casa, mas a gente vai receber uma morada, aquele edifício. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É o Deus provedor que lança os fundamentos, os alicerces e abençoa o seu povo. No verso seguinte ele diz: se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não tomar conta da cidade, né, no desdobramento do verso, ele diz: se o Senhor não tomar conta da cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade. Meus irmãos, é coisa extraordinária como Deus tem guardado as nossas vidas. Como Deus tem guardado nossas vidas. Nós estamos submetidos ao perigo todos os dias. Todos os dias. Como Deus nos tem guardado. E a gente não pode entrar nesse negócio que o que tem que acontecer vai acontecer, o que tem que ser será. Não tem nada disso não, meu irmão. A gente precisa estar buscando ao Senhor e clamando e pedindo: Senhor, guarda-nos. Guarda a nossa vida. Meu irmão, não saia da sua casa sem pedir a Deus que direcione a sua vida. Ore pela vida dos seus filhos que estão longe de você ou que estão perto. Uma coisa que a gente não pode perder em hipótese alguma nesse mundo materializado em que nós estamos é o temor a Deus. Temor a Deus. Como é importante ser filho de um pai temente a Deus.
ser filho, filha de uma mãe temente a Deus. Uma família temente a Deus. Eu fui agora, na semana retrasada, aqui atrás, falar ali no aniversário da irmã Iva, que passou de 80 anos, e lá celebrando com a família e tal, e tinha um menino lá, um bisneto, um menino muito ávido, muito, assim, um menino muito sabido, com 11 anos. Qual a sua idade, meu filho? Eu tenho 11 anos. Eu falei, olha só, esse menino com 11 anos, ele está ali, e a gente às vezes tem uma impressão que criança não está vendo o que a gente está fazendo. Mas não é assim. A criança ela tem uma capacidade extraordinária de brincar com o videogame dela lá naquela ponta e saber o que você está conversando aqui. Quantas vezes acontece isso? A criança está brincando lá, você pensa que ela está no outro mundo. Depois ela comenta com você o que você conversou aqui. Então, o menino estava lá e eu estava falando ali, irmãos, veja só esse menino. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, esse menino vai dizer assim, era bisneto dela, a minha bisavó era uma mulher que temia a Deus. A minha bisavó, completando lá 85, se não me engano, 84, completando 84 anos, lá estava a minha bisavó prestando um culto a Deus. Esse menino, em algum momento da vida dele, essa mensagem está impressa no coração dele. Eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus. Ele é abençoado pela vida dos seus troncos. Agora, o que está faltando por demais para os filhos do nosso tempo? Está faltando temor, exemplo, está faltando ensinamento. Não tem ensinamento, não tem palavra, não tem Bíblia, não tem oração na vida dele. E a maioria de nós que aqui está, nós aprendemos o que aprendemos da fé com outros. Com outros. Meus irmãos, uma palavra que está muito na moda no nosso meio, muito badalada, é a palavra discipular. Discipular. As nossas igrejas, elas são igrejas discipuladoras, É tempos e tempos. É tempos e tempos. Uma escola de discípulos que os batistas sempre mantiveram, chama-se EBD. Escola de discípulos. Hoje, quando se fala em discipulado, a gente se fala muito assim, o discípulo, ele precisa prestar contas ao discipulador. A gente fica assim, mas que coisa, isso é uma coisa. Quando a gente ia na EBD, quando a gente era criança, na EBD tinha uma caderneta que o professor, antes de começar a lição, não sei por que acabaram com aquilo, antes de começar a lição, o professor dizia, João, presente, Antônio, presente, cadê Pedro? Não está aí não, bota a falta nele. A prestação de contas, o aluno estava lá. Depois o professor perguntava assim, quem leu a Bíblia? Leitura bíblica semanal. João leu a Bíblia? Li, marcava lá, que ele leu a Bíblia. Outra coisa, quem teve uma semana de oração? Você orou durante a semana? Orei, marcava lá. Outra coisa, culto. Você foi a algum culto durante a semana? Culto, estava na caderneta. Outra coisa na caderneta, quem trouxe visitante? Vocês estão vendo como é que o negócio era estreito? E perguntava também, quem entregou a oferta? Não é? Tudo na caderneta. Então, esse negócio de discipulado, acompanhamento, mentoria, meu irmão, se copiaram de algum lugar, copiaram dos nossos irmãos do passado, batistas, que mantinham isso. E sabe o que acontecia com isso?
EBD era lugar frequentado por visitantes, e muitas igrejas tinham o número de alunos arrolados na EBD maior do que o hall de membros da igreja. Muitas igrejas tinham. As igrejas do interior, principalmente. Por que tinha mais aluno arrolado na EBD do que o hall de membros da igreja? Porque a EBD não exigia que o aluno fosse batizado para ser aluno da EBD. Porque qual era o conceito, qual era a ideia? Vamos botar ele para estudar a Bíblia. E a decisão dele vai vir em consequência do estudo da palavra. E aí o que acontecia com aquelas pessoas que ficavam frequentando a igreja, frequentando os cultos, elas eram tendentes a se decidir nos cultos de domingo à noite. E muitas das vezes, quando no dia que o pastor dizia assim, declara aberta a assembleia, e os irmãos que desejaram da profissão de fé, levantavam um de lá, sentava no primeiro banco, que era da profissão de fé. Ele tinha decidido que ele queria se batizar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, esse retorno é extraordinário. Meus irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores. É muito interessante que quantos anos atrás esse texto é escrito. Que neurose nós estamos vivendo hoje. A gente tem que levantar de madrugada. Aqui na nossa cidade, nem tanto, nós vivemos no interior, que ainda nos permite ainda, né? É possível alguns acordarem 6 da manhã, outros às 7 horas ainda para chegar. Alguns, com exceção, precisam se deslocar para mais longe, o pessoal que trabalha fora, em outras cidades, tem que se deslocar, mas quem trabalha na própria cidade ainda se permite isso. Mas você chega nos arredores do Rio de Janeiro, você chega nos arredores de Niterói, de São Gonçalo, os arredores da São Paulo, capital, não é? É uma loucura, 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, você chega 4 horas no Rio de Janeiro, Praça 15, Central do Brasil, aquilo está cheio de gente já indo para poder dar tempo, os pontos de ônibus, né? O povo que se desloca de Campo Grande, Santa Cruz, direção ao centro, é um negócio coisa de louco. Você vai daqui a Goitacazes e volta 3 vezes, o cara que saiu de Campo Grande, ele não chegou no centro do Rio ainda. Que é isso, né? É muito mais, é uma viagem. Ele tem 2 horas de ônibus, 1h30 de ônibus, e né? Como diz o povo, couro no burro naquela Avenida Brasil para conseguir botar aquele povo no centro para trabalhar. Então, essa corrida desenfreada que a gente vai vivendo, e a cidade menor, a gente tem as nossas neuroses também, em proporções menores, mas a gente tem também que enfrentar o dia a dia. Aí o salmista ele diz assim, inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores. Preste atenção, desde que não seja o Senhor o edificador. Se o Senhor não for o edificador, o salmista não está pregando a preguiça ali, irmãos. Ele não está insinuando que você tem que ficar dentro de casa dormindo até 1h da tarde e a coisa está acontecendo lá fora. Ele não está dizendo isso não. Ele não está pregando isso não. Ele está dizendo, se o Senhor não for o edificador, você pode levantar de madrugada, você pode ralar, isso vai ser inútil. Isso vai ser inútil. Por quê? É o Senhor quem dá o sono, é Ele quem dá o descanso. Assim dá Ele aos seus amados o sono, dá o descanso. Ele é o provedor. Irmão amado, você não tem nada, absolutamente nada, fora da mão do Senhor. Tudo que você trabalha, que você conquista, que você constrói, nunca diga, eu fiz. Quem fez, foi eu quem fiz, foi eu quem conquistei. Nunca diga isso. E lá atrás, Deuteronômios capítulo 8, abra aí a sua Bíblia, Deuteronômios capítulo 8, quando Deus dava dando aquele direcionamento, Deuteronômios 8, pega aí o verso
o verso 16. Verso 16. Verso 16. Exortação a não perder a memória dos benefícios do Senhor sobre as nossas vidas. Então leia comigo. No deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Verso 17, bota. E não digas, ou digas, né, lá atrás está a recomendação, digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Verso 18, vamos lá? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Então, meu irmão, quem te põe de pé para lutar é o Senhor. Não esqueça dele. Não esqueça do Senhor. Ah, meus irmãos, que tristeza a gente ouvir quantas vezes pessoas dizerem assim: eu gostaria de ir ao culto, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas meu irmão, o irmão poderia estar no culto. Pastor, eu trabalho a semana inteira, final de semana eu estou cansado. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque assim dá ele aos seus amados o sono. Eu tenho certeza que muitos irmãos estão aqui agora cansados do dia que tiveram. Cansados. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus é conhecedor de tudo. Ele sabe da sua lida, Ele sabe da sua luta, a mão dele está sobre você, e eu imagino, eu penso na alegria do coração de Deus, quando um cansado desse da vida entra por essas portas adentro para prestar um culto. Imagina a alegria do coração de Deus, quando você entra, cansado, às vezes estressado do que você passou, estressado, passou um dia, às vezes você não passou bem nesse dia, passou mal, você teve aborrecimento tremendo, uma série de armadilhas para que você não estivesse na adoração. E aí você está aqui dizendo: Senhor, eu reconheço que tudo provém da mão do Senhor, e eu vim aqui te agradecer. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, amém? Que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus